Hello guys! Neste vídeo eu vou apresentar praticamente todos os contextos possíveis onde still pode ser usado e qual é o seu significado dentro das frases apresentadas. E no próximo vídeo eu falarei sobre yet. Não será uma explicação limitada como normalmente vemos nos livros de inglês, portanto, open your mind. Perceba que o uso de still se refere a uma ação ou situação que deu início no passado e continua até o presente momento. Ou seja, algo que ainda não terminou. É a ideia de continuidade. I'm still taking English classes. Não significa que essa pessoa esteja na aula nesse momento, apenas que ela ainda frequenta aulas de inglês até hoje. She still goes to English classes every week. A palavra still nessas duas frases indica que a ação ainda é praticada, deu início anteriormente no passado e ainda continua a existir. Ainda faz parte da realidade do presente momento. Mais uma vez, expressa uma ideia de continuidade, um vínculo com o passado, seja na afirmativa ou negativa. Mas a palavra still ocupa uma posição específica em cada frase. I'm still taking English classes. Nessa primeira frase, podemos dizer que still está entre o verbo auxiliar e o verbo principal. She still goes to English classes every week. Já na segunda frase, concluímos que still vem antes do verbo principal. Ele está entre o sujeito e esse verbo principal. Na verdade, still sempre vem após o verbo to be, quando ele for verbo principal ou auxiliar. A única exceção é quando o verbo to be, sendo o verbo principal, precisar de um verbo auxiliar ou de um verbo modal antes dele. Exemplo: I will still be a polyglot. They can still be found in some antique shops. Outro exemplo. And I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. Sempre o primeiro verbo auxiliar vem antes de still. Então, para que as suas frases escritas e orais soem mais naturais, não esqueça de aplicar essas regras onde still está entre o sujeito e o verbo principal. I still love chocolate. He still lives far away. The computer still works. I still have to cook my dinner. Ou coloque still após um verbo modal ou após o primeiro verbo auxiliar. I can still run 2 kilometers without difficulty. Eu entendo que essa pessoa já vem correndo por algum tempo e ainda é capaz de continuar correndo, pelo menos por mais 2 quilômetros sem nenhuma dificuldade. It's still snowing. We are still waiting for the bus. He's still in high school. They've been together for 40 years and they are still in love. Still é também usado para situações que foram ou serão inalteradas em um momento. If you lose all your money, she will still love you. Even when you were abusive, she still loved you. Still também pode ser usado em frases negativas. A maioria dirá que still é mais comum em frases afirmativas e interrogativas, mas a palavra também está presente em frases negativas com um propósito. Still expressa a ideia de que algo, uma situação ou um fato não mudou ou não terminou até agora. É a mesma ideia de continuidade e queremos dar ênfase a isso, porque na verdade já deveria ter mudado. Gostaríamos que isso tivesse mudado, mas ainda não mudou.
Há contextos em que os nativos expressam still em negativas para demonstrar insatisfação ou impaciência, justamente por algo ainda não ter ocorrido. E isso não vale para yet. Saiba que still deve vir antes de qualquer palavra negativa. E por último, still indica em muitos casos que a mensagem é de alguém que vê apenas o agora, analisando apenas a situação atual, sem considerar o futuro ou um amanhã diferente. E com yet, também não é assim. She still isn't ready. They still can't decide. The police still didn't catch the thief. There is still no news about the accident. I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. She still hasn't found her wallet. She still hasn't arrived. The reasons still haven't become clear. We searched everywhere, but we still couldn't find it. I still don't understand. Esta última frase pode transmitir a ideia de que até o momento eu não compreendo algo, mas eu gostaria de já ter entendido. Ou simplesmente que eu continuo sem entender. Tudo vai depender do contexto. Às vezes, still é usado para mostrar que a situação contínua não é desejada ou é inesperada. E também quando uma ação não é esperada por conta de um outro evento anterior. She bought a car 2 months ago and she still hasn't taken any driving lessons. I still can't find John's phone number. Ou seja, já faz tempo que estou procurando, não aguento mais procurar, já queria ter encontrado. He was sick, but he still went to work. We offered $400,000 for the apartment, but they still wanted more. We were near the front of the line, but we still didn't get tickets for the concert. Sabe quando você se vê em uma situação vantajosa, mas mesmo assim você não consegue o que quer? Still é usado para essas situações que permanecem inalteradas apesar do que você fez ou falou. I took 2 aspirins, but I still have a headache. Agora vamos fazer uma comparação entre still e yet em frases negativas. Se alguém te pergunta, have you talked to your boss yet? Have you talked to your boss yet? Quem pergunta sabe que você quer falar com o seu chefe. E isso acontecerá uma hora ou outra. Então, por curiosidade, ele quer saber se isso já aconteceu. E você responde, I still haven't talked to him. Quer dizer que você até planejou falar com ele, já escreveu tudo o que precisa ser dito para não esquecer, mas ainda não teve a oportunidade para ter um momento a sós com essa pessoa. Mas se você responde, I haven't talked to him yet, significa que você ainda não falou e nem planejou, mas pretende em breve no futuro. Have you seen A Star is Born yet? No, I haven't seen it yet. No, I haven't seen it yet. Ainda não assistiu, mas planeja. No, I still haven't seen it. Já planejou em ver, talvez na quarta, quando o cinema é mais barato, mas mesmo assim ainda não conseguiu realizar o que queria. No inglês falado, muitos nativos consideram o uso da palavra still no final da frase muito informal. E esse uso não é tão comum também. Por exemplo, é melhor que você diga I still can't find my bag do que I can find my bag still. Agora, a palavra still em questões tem a mesma função quando ela é aplicada em frases afirmativas. Você quer verificar se algo continua acontecendo. Do you still want to come over for dinner? Quer dizer, antes você disse que queria,
Isso ainda é verdade? Do you still live with your parents? Is it still snowing? Notou que still está entre o sujeito e o verbo principal? Are you still hungry? Are you still hungry? Nesse caso, ele está entre o sujeito e o adjetivo. Agora vamos analisar duas questões. Are you still eating? Have you eaten yet? Have you eaten yet? Há duas interpretações para a primeira pergunta. Primeiro, eu posso achar que a pessoa já deveria ter terminado de comer naquele momento. Não era para ela estar demorando tanto assim. Então, minha entonação vai ficar: Are you still eating? E segundo, posso apenas perguntar se ela ainda está comendo, por curiosidade mesmo. Are you still eating? Are you still eating? Para a segunda pergunta, eu diria que é esperado que a ação aconteça uma hora ou outra. Aqui há uma curiosidade em saber se a pessoa já praticou a ação. Have you eaten yet? Have you eaten yet? E por último, still é usado no início da frase como on the other hand or nevertheless. I don't really like weddings. Still, I'll have to go or they'll be offended. There were not enough minibuses for all the passengers. Still, I didn't manage to get into one minibus, but it broke down the way to the hotel. Visiting New York can be a lot of fun. Still, you have to watch out for pickpockets. Bom, eu não acredito que abordei todos os contextos em que a palavra still pode ser usada. Portanto, minha dica é: sempre esteja em contato com a língua inglesa e observe o uso da palavra entre os nativos, seja por filme, música, livro ou por qualquer outra leitura. Você começará a usar naturalmente still depois de ter absorvido por muitas vezes o seu uso. Observe, aprenda e reproduza, ok? See you in the next video. Bye!